Informação importante, o Palmeiras fechou a contratação de Carlos Miguel. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo e fala também sobre o Corinthians, que fechou nesse domingo o empréstimo de 2 atletas. Tem novidade importante ainda no São Paulo, com a venda agora quase oficial de Lucas Ferreira. Para completar, Felipe Luiz admitindo a saída de atletas no Flamengo. Falo também sobre João Vitor pedindo para ser negociado no Vasco. Para completar, domingo super agitado também no Botafogo, com contratação de centroavante espanhol. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o nosso vídeo para falar sobre o Botafogo, que comprou nesse domingo um atacante espanhol. Trata-se de Cris Ramos, 28 anos de idade, atleta que pertencia ao Cádiz, da 2ª divisão espanhola. Essa é mais uma daquelas muitas observações do Botafogo pelo mundo. Atleta que na temporada passada, vestindo a camisa do Cádiz, disputou 36 partidas na 2ª divisão, com 10 gols marcados e uma assistência. O negócio foi fechado em 3,5 milhões de euros fixos, mais 1.700.000 euros em bônus, ou seja, o pacote total pode chegar a 5.200.000 euros, que equivalem a 33.800.000 reais. Botafogo estava no mercado atrás de um centroavante, pensou em nomes grandes como, por exemplo, do iraniano Taremi, mas sem acordo com a Inter de Milão e com o próprio Taremi, acabou resultando na contratação de Cris Ramos. O atleta é esperado nessa segunda-feira no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 3 temporadas. Se você não conhece o Cris Ramos, eu te apresento. Atleta com passagens na base do Valladolid, também esteve no Sub-20 do Sevilha, até que se profissionalizou e começou a jogar sempre em times pequenos da Espanha. Seu melhor momento da carreira foi justamente na temporada passada pelo Cádiz. Aguardar o que esse atleta pode render, mas a julgar pelos últimos investimentos do Botafogo, dá para esperar muita coisa desse jogador. Hora de falar sobre o São Paulo, que ainda não oficializou, mas acertou nesse domingo a transferência de Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk. O tricolor pretendia fazer um leilão com a proposta do Olympiacos e a oferta do clube ucraniano. No final das contas, o Olympiacos não alcançou os 10 milhões de euros que o São Paulo já tinha do Shakhtar e o martelo foi batido. Cifras finais: 10 milhões de euros, com o tricolor ficando com 8 milhões de euros. Há também a possibilidade de o São Paulo embolsar mais 2 milhões de euros em bônus, caso o Shakhtar se classifique para a próxima edição da Liga dos Campeões. O São Paulo ainda tem direito a 10% da mais-valia, imaginando que ele seja vendido num futuro não tão distante com lucro, e o São Paulo fica com um pedaço dessa negociação. São Paulo era dono de 80% dos direitos econômicos, outros 20% pertenciam, no caso, ao Boa Vista. Os exames médicos do Lucas Ferreira serão feitos nessa segunda-feira. Mais um atleta extremamente jovem que foi pouco utilizado na base, que é vendido por um valor bastante baixo. Nessa temporada, algumas semanas atrás, o tricolor já havia se desfeito de Matheus Alves, meio atacante negociado com o CSKA por 6 milhões de euros. Só para completar a informação exclusiva, o tricolor havia dado a permissão para a venda desse atleta a Juliano Bertolucci, um dos maiores representantes de futebol no mundo, e foi ele quem conseguiu acordo com o Shakhtar. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. João Vitor pediu para deixar o Cruz Maltino. Informação publicada nesse domingo pelo UOL dá conta de que, pela pressão enorme que existe de torcedores, o João Vitor procurou dirigentes do Vasco pedindo que seja negociado. Inclusive, a decisão foi tomada depois de uma conversa com os seus familiares. Importante contar que, apesar desse pedido, Fernando Diniz colocou o João Vitor para jogar no empate em 1-1 nesse domingo contra o Atlético Mineiro em São Januário. O Galo abre o placar com um chute de longa distância, bonito gol do Gabriel Menino logo no começo da partida. O Vasco faz um grande primeiro tempo de recuperação, chega ao gol do empate com o Verratti em cobrança de pênalti, desperdiça uma porção de chances, não consegue a virada no segundo tempo. A força do Vasco e a qualidade do time também caem. O Vasco não consegue criar para vencer e segue na zona do rebaixamento. Só para completar em relação a João Vitor, atleta que na atual temporada soma 38 jogos com 2 gols e uma assistência, havia sido comprado do Benfica no ano passado por 6 milhões de euros. O problema é que o Vasco já teve de bancar mais 1 milhão de euros ao clube português, porque existia um bônus
garantido de 1 milhão de euros caso o Vasco não fosse rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o que se confirmou alguns meses depois. Vai ser muito difícil o Vasco encontrar alguém interessado no atleta de 27 anos de idade que tope bancar esses 7 milhões de euros. Agora de falar sobre o Flamengo, Felipe Luiz, técnico rubro-negro, admite que há necessidade de saídas de atletas no rubro-negro. Não por causa de dinheiro, mas sim para diminuir um pouco o tamanho do elenco que tem se tornado cada vez maior. Foram 5 contratações nessa janela e o Fla ainda pretende contratar mais um goleiro, mais um zagueiro e mais um centroavante. Os 5 reforços: Emerson Royal, lateral direito, Jorginho e Saul, volantes, Carrascal, meio atacante, além de Samuel Lino, ponta esquerda. Janela só se encerra em 2 de setembro e, de acordo com o Felipe Luiz, existem algumas possibilidades de transferência. A frase dele, abre aspas, estamos com um número elevado de jogadores. Pode ser que tenhamos algumas saídas. Dá para contar hoje que Michael, Juninho e Everton Cebolinha estão à venda e à disposição do mercado desde que apareçam propostas interessantes. Se vier alguma coisa pelo Matias Vinha, também pode dar negócio, até porque o Flamengo tem 3 laterais esquerdos, o Matias Vinha, o Alexandro e o Ayrton Lucas. Só para completar, é importante registrar que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro depois da vitória contra o Mirassol, jogo em que, mesmo com alguns atletas no departamento médico, Felipe Luiz pôde se dar o luxo de poupar medalhões e nem escalar Carrascal, que faria a sua estreia, mas o meio atacante colombiano, comprado do futebol russo, pode acabar estreando somente no meio de semana pela Libertadores da América. Hora de falar sobre o Corinthians, que acertou o empréstimo de 2 atletas nesse domingo. Dia seguinte ao afastamento em definitivo de Augusto Melo. Corinthians emprestou Léo Maná e Diego Palacios. O Léo Maná, que é lateral direito formado na base do clube, vai defender o Criciúma até o fim da temporada. Já Diego Palacios, que havia sido contratado do futebol dos Estados Unidos e que praticamente não jogou vestindo a camisa do Corinthians por conta de uma série de lesões, será reforço do Karpat da Ucrânia, também por empréstimo. Corinthians busca diminuir sua folha e, mais do que isso, abrir espaço para jogadores mais úteis. Por exemplo, o Léo Maná não conseguia nem ser o reserva imediato do Mateuzinho na lateral direita. Quem vinha quebrando o galho quando o Mateuzinho não podia jogar é o zagueiro Félix Torres. Em relação ao Palacios, 4ª opção da lateral esquerda, ele estava atrás de outros 3 jogadores, o Angeleri, o Hugo e o Matheus Bidu. A partir de agora, com a saída desses atletas, o Corinthians pretende buscar novos reforços, só tem aquele grande problema. Nessa segunda-feira vence o prazo para que o Timão se acerte com o Santos Laguna, dívida de 34 milhões de reais pela compra do Félix Torres. Se não houver o pagamento, e dificilmente esse pagamento vai acontecer por falta de dinheiro, o Corinthians sofre o transfer ban, que o impede de registrar novos atletas. Bora fechar o vídeo com a bomba do domingo. O Palmeiras se acertou com o Nottingham Forest para a compra de Carlos Miguel, goleiro que já havia se declarado torcedor do Corinthians e que chegou a ser gravado cantando a música de que o Palmeiras não tem copinha nem mundial. A negociação está fechada, operação de 4 milhões de euros ou 25 milhões e 300 mil reais. Carlos Miguel é aguardado nesse início de semana no Verdão para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 5 temporadas. Goleiro de 2,4 metros de altura, que havia trocado o Corinthians pelo Nottingham Forest há uma temporada com a promessa de que seria titular. Mas na Inglaterra ele só entrou em campo em 3 vezes. E o fato de ser reserva fez com que o Nottingham Forest o colocasse à venda. A ideia do Carlos Miguel era seguir na Europa sem propostas. O Palmeiras acabou conseguindo convencê-lo. Eu só queria lembrar de uma coisa importante. Carlos Miguel, enquanto atleta do Corinthians, forçou a barra para que o Cássio perdesse a condição de titular. Cássio, inclusive, deixou o Corinthians bastante chateado com o comportamento do seu ex-colega de time. Depois de fazer o Cássio sair da equipe e ganhar a condição de titular, o Carlos Miguel se fez valer de uma redução na sua multa rescisória de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros para trocar o Corinthians pelo Nottingham Forest. O que eu quero dizer com isso? Acho o Carlos Miguel excelente, grande goleiro, na altura, 2,4 metros, mas também no talento. Só não estou muito convencido de que ele vai aceitar com tranquilidade a condição de reserva do Everton. Goleiro super importante e histórico no Palmeiras, 37 anos de idade, completa 38 no fim dessa temporada. Só para completar em relação ao Verdão, vitória por 2-1 de virada contra o Ceará na tarde desse domingo, diante de 27 mil pessoas, segundo o menor público do Palmeiras no Allianz em 2025. O Lourenço havia aberto o placar para o Ceará.
O Palmeiras virou com gols de Flaco Lopes de pênalti e Vitor Roque. Vitória que mantém o Palmeiras na terceira colocação, mas cada vez mais perto de Flamengo e Cruzeiro. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que se pintar notícia. Tchau!